Muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar Sua Alteza Real do Duarte, cumprimentar também todas as senhoras e os senhores convidados e todos os presentes, nomeadamente os alunos da Casa, do Instituto Politécnico de Beja. Sejam então bem-vindos à Festa Azul, que tem um caráter muito importante, muito significativo e cada vez mais vai marcando a posição na comunidade de bebejense, que é também a questão da solidariedade. A Festa Azul, este ano, tem como principais, instituições que estão ligadas e que vão beneficiar da angariação de alguns fundos. Temos a Caritas e temos também os alunos mais carenciados do IPB. Portanto, uma festa que certamente vai servir não só todos os begenses, mas também todos os beneficiários destas instituições. Uma boa tarde então e espero que gostem e sejam bem-vindos a esta festa. Para vos apresentar a mesa, para abrir esta oficialmente, digamos assim, que são 3 dias para abrir oficialmente esta Festa Azul, tenho na nossa mesa 3 convidados. Para já o Sr. Presidente da Real Associação do Baixo Alentejo, Dr. José Gaspar. Temos também a Sra. Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Beja, a professora doutora Ana Luísa Fernandes, e o Sr. Presidente da Causa Real, o Dr. Luís Lavradio. Cumprimento desde já a mesa e passo a palavra ao Dr. José Gaspar. Sou Alteza Real, sou Dom Duarte Bragança, Instituto de Beja. Senhor Presidente da Causa Real, Dr. Luís Lavradio. Senhora Dona Teresa Bragança Chaves, Ilustre Presidente da Caritas e Associação de Beja. Senhor Presidente da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Dr. Armando Mira. Senhor Presidente do Conselho de Administração da ULUSBA, EPE, Dra. Maria da Silveira. Senhora Diretora do Instituto de Segurança Social de Beja. Senhor Presidente do Conselho Geral da Escola do Manuel I. Senhor Presidente da Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento de Escolas número 2 de Beja. Senhor Diretor do IFP de Beja. Senhor Representante da Delta. Senhor Representante da Cópias Produções. Os nossos cumprimentos e agradecimentos pela vossa presença. Os nossos cumprimentos aos nossos conferencistas e moderadores, à Sra. Professora Doutora Ana Paula Figueira, à Sra. Professora Doutora Maria João Cordeiro, ao Sr. Dr. Silvestre Ferreira e ao nosso moderador João Távora. A Festa Azul é uma festa realizada pela Real Associação do Baixo Alentejo, integrada na Causa Real. A Real Associação do Baixo Alentejo, que tem como fim primeiro, como todos compreendemos, a defesa do ideal monárquico, a defesa da monarquia, personificada na Casa de Bragança e em Alteza Real, o Sr. Duque de Beja e de Bragança, o Sr. Dom Duarte Filho. Mas, para além disso, a Real Associação do Baixo Alentejo e a Causa Real defende o património, a solidariedade, defende os valores mais primeiros, digamos assim, de uma coletividade e de um povo enquanto civilização organizada. Não foi por acaso que foi em Beja, como todos nós sabemos, que nasceu a forma mais organizada e antiga de solidariedade nacional. Foi em Beja que nasceu a Rainha Dona Leonor e foi com a Rainha Dona Leonor que conheceram as misericórdias tão importantes, como nós sabemos ainda hoje, nos dias de hoje, para dar apoio aos mais carenciados, àqueles que mais de nós necessitam desse mesmo apoio, desse conforto, dessa ajuda no seu dia-a-dia e principalmente nestes tempos tão perturbados e tão conturbados do nosso dito ético. Não vou fazer, obviamente, uma intervenção política acerca da monarquia, como é lógico, não é esse o meu desígnio. Para isso tenho, evidentemente, e com muito maior capacidade, o Presidente da minha Causa Real, Dr.
Apenas quererei dizer-vos que a Real Associação de Beja tem como projeto anual realizar a sua Festa Azul, que tem 3 vetores fundamentais. O primeiro vetor é o vetor da divulgação de causas históricas, de causas da cultura. Este ano, o tema que escolhemos foi o tema do Em Português Nos Entendemos. Em Português Nos Entendemos porque, como todos nós sabemos, somos um país pequeno, mas que tem uma grande alma e uma grande projeção, e já teve uma grande alma e uma grande projeção no mundo. Dentro da perspectiva de que o poeta nos ensinou, de que a nossa pátria é a língua portuguesa. E nós entendemos que, nós, portugueses, entendemos que, nesta perspectiva, nós, enquanto país pequeno, só seremos grandes se, conjuntamente com os nossos irmãos dos países de expressão portuguesa, respeitando-nos reciprocamente na nossa diversidade, pudermos, na verdade, ser uma porta de entrada e de comunicação para o mundo e uma porta de comunicação do mundo com a Europa. E por isso organizámos esta conferência. O mote é este: cada um dos conferencistas falará livremente acerca daquilo que entender, desde que o tema seja este, em português nos entendemos. Teremos também, pelas 18 horas, na casa do governador do Castelo de Beja, uma exposição de artes plásticas, para a qual convidámos vários artistas plásticos dos vários países de expressão portuguesa. Nomeadamente, estarão connosco para além de pintores portugueses. Essa exposição, convém dizer, foi organizada pelo mestre António Inverno, que é o comissário da mesma, e temos pintores moçambicanos, Xixorro, pintores guineenses, nomeadamente do Sydney e da Guiné, pintores angolanos, o Armando Santos e o Ricardo Paula, pintores cabo-verdianos, que é o Kiki Lima, pintores portugueses, a Isabel de Aragão, o Pedro Fernandes, que é um jovem pintor que se formou, está formado no IP Beja, e os pintores, os artistas plásticos da nossa terra, de Beja, do distrito de Beja, nomeadamente o Manuel Borrell, o António Paisana, o Francisco Rato e outros. Por último, há toda uma panóplia de espetáculos que se desenrolam na Praça de Armas do Castelo de Beja, e cuja receita líquida regarde, como eu disse, logo no introito, a favor da Cáritas Diocesana e dos alunos mais carenciados do Instituto Politécnico de Beja. É esta a nossa aposta amiga e solidária, e a nossa aposta na cultura. Muito obrigado pela vossa presença, e aqui fica o resto do convite para a vossa presença, para a vossa ajuda, porque todos seremos poucos para ajudar aqueles que mais precisam. Muito obrigado. Passo a palavra então à professora doutora Ana Luísa Fernandes, vice-presidente do Instituto Politécnico de Beja. Em nome do presidente do Instituto Politécnico de Beja, o professor Dr. Vito Carioca, desejo-lhe todas as boas-vindas aqui ao nosso Instituto. Peço que ponham na minha boca os cumprimentos que foram transmitidos pelo Dr. José Gaspar, para que eu não deixe ninguém em falta o cumprimento de todos os convidados aqui presentes. Também aqui aos meus companheiros de mesa, muito boa tarde. Quero congratular a organização desta festa, portanto, a Real Associação de Beja, festa esta que se prolonga para além deste evento durante 3 dias, aproveitando o esplendor do Castelo de Beja e uma grande parte do nosso rico património alentejano, que estará sempre presente durante o decurso dessas mesmas festas. Congratulo especialmente também a organização por se tratar de um evento de solidariedade tão útil e preciso nos dias de hoje, que reverte a favor da Cáritas, como já foi aqui referido, e também dos estudantes carenciados do IP Beja. Todos os dias, no cargo que ocupo, sou confrontada precisamente com problemas relacionados com os nossos estudantes, no que diz respeito à forma de conseguirem não só
pagar as propinas, como se manterem, viverem fora, muitos deles, das suas casas. Temos conseguido diversas formas de ajuda, sempre em colaboração, inclusivamente, com a nossa região, e todos os contributos serão sempre bem-vindos. Bem-ajam também por mais este contributo que ajudará, com certeza, alguns estudantes a prosseguirem nos seus estudos. Não me vou pronunciar sobre o tema desta conferência, teremos aqui ilustres conferencistas que irão, com certeza, abordar da melhor forma possível este tema. Agradeço, uma vez mais, em nome do Presidente do Instituto Politécnico de Beja, a presença de todos. Espero que se sintam bem e que estes 2 dias decorram da melhor forma possível dentro desta cidade, que nestes dias está bastante quente, que será bom para as noites, em particular. Muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Causa Real, Dr. Luís Loureiro. Muito obrigado e boa tarde a todos. E, antes de mais, agradeço aos meus 2 colegas aqui da mesa por simpáticas palavras de introdução que referiram. Pediram para falar, para dizer 2 ou 3 palavras sobre a Causa Real, o que é que nós somos, o que é que nós fazemos. Eu vou tentar não alongar para além dessas 2 ou 3 palavras, mas necessariamente vão ter que ser mais um bocadinho. Aquilo que está a ser feito pela Real Associação do Baixo Alentejo está intrinsecamente ligado àquilo que nós acreditamos. Nós somos um movimento que acredita profundamente na preservação daquilo que nos une, nas nossas experiências comuns, sejam culturais, sejam históricas, sejam mesmo linguísticas. Por isso eu não queria deixar de dar os parabéns aqui ao IPBEJA e à Real Associação do Baixo Alentejo por esta festa azul que está no seu segundo ano e que esperamos que seja mais muitos mais. E é precisamente por causa desse objetivo, dessa crença numa nação portuguesa que vai muito para além do Estado que nós vivemos hoje em dia, que a Causa Real acaba por existir. A Causa Real é uma associação cívica, tem uma particularidade política, mas que é completamente suprapartidária. Não faz, nem nunca fez sentido haver um partido político que seja temático. A monarquia, por si só, pela sua essencial característica, é uma entidade que é sempre suprapartidária. Por isso, formou-se esta associação, não só para congregar as pessoas que acreditam na monarquia e acreditam na instituição real, mas também para propagá-la de uma forma aberta, de uma forma desempoeirada, e para tentar desmistificar um bocadinho os preconceitos que existem em relação a esta instituição. E eu vou tentar fazê-lo muito brevemente. Aliás, a instituição real em si, a coroa, se quiser, ou a hereditariedade da chefia de Estado, que no fundo é aquilo que é comum às monarquias europeias e às monarquias ocidentais deste século XXI, acaba por ser uma consequência do nosso pensamento. E o nosso pensamento baseia-se naquilo que eu disse inicialmente, que é, temos uma convicção que há aqui muito mais do que simplesmente uma história. Há uma partilha de uma cultura milenar, e que esta partilha de cultura milenar, isto que nós chamamos hoje em dia Portugal, português, se a gente quiser entrar em termos linguísticos, requer uma representatividade muito melhor daquilo que nós temos hoje em dia. Nós estamos numa situação de crise financeira, todos nós reconhecemos, mas essa crise financeira em Portugal deu visibilidade a uma crise muito mais profunda, que é uma crise societária, uma crise constitucional e uma crise do próprio sistema político que nós temos em Portugal. Todos nós sabemos que a nossa democracia não é uma democracia ideal, está muito longe disso. Mas vivemos hoje em dia numa situação de algum desnorte a nível político. Pondo de outra forma, e isso vive-se agora nas eleições autárquicas, o simples trocar um governo por outro não é isso que vai resolver os problemas de Portugal. E julgo que todos nós chegamos a essa conclusão com alguma rapidez. Por isso há outros problemas estruturais que Portugal tem e que têm sido resolvidos de outra maneira. E nós achamos, e é a nossa convicção, que alguns desses problemas, embora não seja possível resolvê-los, mas uma instituição que é uma instituição independente, que é uma instituição sólida, que é uma instituição contínua e que dá uma solidez política a todo o regime, todo o sistema, é com certeza mais benéfica daquilo que nós temos hoje em dia. E daí a nossa convicção, a nossa conclusão, que a instituição real servirá a Portugal de uma forma melhor do que aquela que nós temos hoje em dia. E eu não queria deixar alguns exemplos, porque há aqui uma série de preconceitos
e são preconceitos que foram construídos ao longo dos últimos 150 anos e que é preciso desmistificar rapidamente. Não para que haja uma restauração da monarquia, não é essa a nossa luta, embora seja esse, obviamente, o nosso objetivo, dadas as nossas convicções. A nossa luta é que as pessoas tenham as armas necessárias para poderem analisar como deve ser esta opção. E eu acredito sinceramente que seja uma opção para Portugal neste 21º século, neste terceiro milénio. Grande parte dos preconceitos prendem-se com a incapacidade de nós estarmos a eleger o nosso chefe de Estado. Se é importante ou não, é outra questão. Se é democrático ou não, se é legítimo ou não, se há mais justiça ou não, se há mais liberdade ou não. Muitos dos preconceitos prendem-se aí. E eu tive o cuidado de trazer alguns fatos. Eu sei que vocês gostam de estatísticas, por isso eu vou passar a passar algum destes fatos para a plateia. O primeiro é o seguinte: há um índice de democracia que é publicado todos os anos pelo Economist Intelligence Unit. O Economist Intelligence Unit é uma empresa dentro do grupo do Economist, que é uma revista extremamente conceituada em termos económicos, e é uma revista que não só é independente, mas é abertamente pró-republicano. Por isso publicam este índice, que é um índice, enfim, que baseia-se numa análise bastante aprofundada de mais de 100, 120 países, salvo erro, e de vários aspectos desse país, em termos da democracia, em termos da forma em que são feitas as eleições, em termos do nível de interesse político que há nas pessoas. Enfim, julgo eu que são 12 critérios diferentes que são analisados por todos os países. Invariavelmente, nesta tabela, no topo desta tabela, nos 10 primeiros países, há 7 que são monarquias. Por isso, esse preconceito que a monarquia e a democracia não são uma coisa que convivem juntos, que a democracia, para ser democrática, tem que ser republicana, é uma mentira pura e dura. Aliás, o primeiro país que fica sempre em primeiro lugar, ao longo dos últimos 3 ou 4 anos, é a Noruega. Logo de seguida pela Islândia, e depois há mais 4 ou 5 países monárquicos para ir a seguir à Islândia. É preciso lembrar que estes 7 países monárquicos são 7 de 12. Porque, em termos ocidentais, há 12 monarquias, não há mais. Estamos a falar de uma percentagem altíssima. A mesma coisa acontece em termos do índice de liberdade de imprensa, que é um índice publicado numa entidade internacional, independente, sem qualquer afiliação política ou patriótica, que chama-se Reporters Without Borders. E este índice põe 8 países monárquicos nos primeiros 10, a nível de liberdade de imprensa. E é bom relembrarmos também um bocadinho de história de Portugal, que a liberdade de imprensa foi brutalmente afetada pela Primeira República. A liberdade no fim da monarquia constitucional era de tal forma grande que o rei e a família real sofriam os insultos mais inacreditáveis e que hoje seriam eventualmente impensáveis, até para os piores políticos. O que não foi claramente verdade na Primeira República, e grande parte dos jornais foram fechados à bruta. Há outro índice, que é o índice da liberdade humana. O índice de liberdade humana de 2013 põe aqui nos primeiros 10 países 6 monarquias. Há o índice chamado Better Life Index. Mais uma vez, os primeiros 10 países, 8 são monarquias. O índice da melhor vida, que é publicado pela OECD todos os anos. Há um índice que é publicado pela Gini, que é mais uma vez uma entidade independente a nível nacional, que é um índice altamente subjetivo, mas que chama-se o índice de felicidade. E no índice de felicidade, mais uma vez, 8 dos primeiros 10 países são monarquias. Por isso há aqui factos, e há factos, são factos estatísticos, que desmistificam um bocadinho esse preconceito de que a monarquia é uma coisa ultrapassada, descontextualizada, saudosista, etc. Nós pugnamos pelo acesso à informação, antes de mais, e pugnamos pela vossa capacidade de pensar, de olhar para as coisas de uma forma mais aberta. No fundo, aquilo que a gente pede é que vocês pensem por aqui e também por aqui. Há muito de Portugalidade e há muito do nosso amor à nossa terra naquilo que respeita à instituição que há. E eu não vou agora alongar mais, mas não queria deixar de recordar uma coisa que eu acabo de ler lá fora, nas vossas paredes, e no fundo é aquilo que é a nossa mensagem principal.
tentarem meter alguma coisa na cabeça, pensa. Assinado de Porto Banal.